Amém. Lucas capítulo 5 diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Irmão, a pesca maravilhosa, a passagem bíblica tão pregada, graças a Deus, tão ensinada, com lições que podem ser repetidas quantas vezes forem necessárias, porque lições que nós temos que sustentar na nossa vida tem que ser repetida. A Escritura mesmo diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória. Trazer à memória significa quero relembrar. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para o quê? A multidão apertou Jesus para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, já estavam lavando as suas redes. Agora, eu costumo ver que existem 2 grupos que seguem Jesus. Um grupo é aquele que segue Jesus porque ele multiplica os pães e os peixes. E outro grupo é aquele que segue Jesus porque ele tem as palavras de vida eterna. Irmão, bendito seja o nome do Senhor Deus. Eu fiz a minha escolha bem cedo a respeito de qual grupo eu pertenceria. Esses 2 grupos vão permanecer dentro da igreja até o fim da era da igreja. Nós teremos dentro da igreja sempre, pelo menos esses 2 grupos, que é aqueles que dizem: Senhor, multiplica o meu pão e o meu peixe. Como? Deus, me dá um emprego bom, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero depender de ninguém. Deus, eu quero ter um carro, eu quero ter um carrão, não quero ter um carro qualquer não, eu quero ter um carrão, eu quero ter uma bela de uma casa, eu quero ter tudo dentro da minha casa e tal. Esses são aquele grupo que Jesus falou para eles: sabe por que vocês estão me seguindo? Porque vocês viram a multiplicação dos peixes.
Você já leu isso na Escritura? Que tem um grupo que Jesus fala isso para eles. Vocês estão me seguindo? É por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. E tem aquele grupo que, Deus, nem que eu passe necessidades, nem que eu morra ao relento, nem que eu more debaixo de um viaduto, mas a tua palavra eu não largo de jeito nenhum. Irmão, agora eu vou perguntar para você, se eu estou equivocado ou se eu estou certo. Existe ou não existe esses dois grupos? Você acha que existe mesmo? Levanta a mão assim para mim, quem acha? Quem concorda comigo? Poxa, parece que pelo menos metade da igreja concorda comigo. Então, se você acha que existem esses dois grupos distintamente, você tem ou não tem que decidir qual grupo você vai fazer parte? Você tem que decidir qual grupo você vai fazer parte. Você vai fazer parte dos que buscam Jesus pelas riquezas, ou vai fazer parte daqueles que não estão nem aí para a riqueza, que a sua riqueza é a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Irmão, eu fiz esta decisão. Eu comecei a caminhada com mais firmeza ali quando eu comecei, sem muita noção do que era igreja, do que era nada. Eu comecei numa igreja batista tradicional. E se eu tivesse que usar aquela igreja e aqueles irmãos como exemplo, irmão, hoje eu seria um assassino, um traficante, qualquer coisa, porque ali eu não tive exemplo não. E uma vez eu disse isso para o pastor da igreja, eu indo com ele para o Morro da Providência, eu e ele, porque marcava evangelismo, domingo, às 15 horas, marcava evangelismo, só aparecia eu. Uma igreja de quase 50 membros, marcava um evangelismo, só aparecia eu. Então saía eu e ele, eu e o pastor. E subindo o Morro da Providência, um dia eu disse assim, pastor, eu tenho aí uns conhecimentos, umas experiências, e hoje isso me sustenta como cristão, porque se eu era recém-chegado na igreja, né? Eu falei para ele, se eu tivesse que ter como exemplo a igreja, eu estaria desviado, na igreja não tem nenhum exemplo para mim. Eu falei isso para o pastor. Foi uma chicotada, não foi não, irmão? Mas ele merecia, porque esse é aquele mesmo pastor que eu falo de vez em quando, que ele dizia que acreditava em língua estranha, acreditava em cura, acreditava em poder de Deus, mas ele dizia assim, não, mas a igreja não quer, eu não prego, né? Pastor que recebe ordem de igreja, história é essa? Mereceu essa chicotada. Se a igreja era o que era culpa dele. Se Deus não faz seleção na igreja, é porque o pastor não é pastor, porque a igreja onde tem pastor, Deus faz seleção. Então, seguindo aqui, ele dizia, veio a multidão para ouvir a palavra. Se a multidão veio para ouvir a palavra, vamos considerar toda a multidão, né? Lucas escreve. Então, ele identificou algo específico nessa multidão. Senão ele diria, a multidão querendo um milagre, eles trouxeram os coxos e os aleijados, eles estavam pedindo para Jesus ir visitar os mortos. Não, essa multidão aqui, não apareceu nenhuma cura. Veio uma multidão, Jesus se sentiu apertado, entrou num barco, afastou, e começou a falar, começou a pregar, começou a ensinar. Não houve nenhuma oração de Jesus para curar ninguém, não impôs a mão em ninguém. E eu pergunto, houve poder de Deus? Não saiu nenhum curado. A Bíblia diz que veio uma multidão. Jesus pregou, entrou no barco de Simão e foi para o alto mar e acabou a história. Cadê o poder de Deus?
Jesus, dessa vez, diante de uma multidão, não deixou nenhum sinal. Eu diria que essa multidão verdadeiramente, que veio para ouvir a palavra, recebeu a palavra, e esta é a multidão dos cristãos, que podemos assim usar como referencial, que verdadeiramente são os bem-aventurados. Nós não temos que andar em busca, irmão, de sinais, prodígios e maravilhas. Evangelho não é sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas é consequência do Evangelho. Quando eu vivo o Evangelho, eu desfruto de sinais, prodígios, maravilhas, livramentos, libertações, quebra de maldição, quando eu vivo o Evangelho. Essas coisas são consequência. Então, se você confundir a ordem das coisas, se a sua visão estiver errada, se você estiver olhando lá atrás o que você deveria estar olhando cá na frente, você não recebe nada. Você está equivocando-se. Essa multidão é bem-aventurada. E quando eu estava nessa igreja tradicional, vou chamar de igreja por força de expressão, porque eu não considero aquilo igreja. Igreja para mim é onde existem pessoas dispostas a morrer pelo Evangelho. Se num grupo não tem gente disposta a morrer pelo Evangelho, isso não é igreja. Voltando então a essa igreja, quando nós tínhamos lá umas reuniões de oração, e eles tinham mania de dizer assim, vamos por parte, cada um vai falar o seu pedido de oração, e nós vamos, pelo pedido de cada um, vamos interceder. Irmão, era aquela, me permita a expressão, era aquela carnificina nos pedidos. Um pedia para o filho, que era o maior ímpio da geração humana, não, para que Deus abençoe o meu filho. Irmã, cadê o seu filho? Não, o meu filho não quer saber de Deus, o meu filho é um rebelde, o meu filho é não sei o que. Aí você quer que Deus abençoe um rebelde? É isso? Para que ele prospere e continue mais rebelde? Não era nem pedir para Deus tocar no coração e trazer para a igreja e converter. Não, qual era a visão? Dinheiro, para que o filho não passasse dificuldades financeiras. Aí vem a outra, qual é o seu pedido? Meu pedido é que eu estou querendo estudar aí, entrar num curso e prestar concurso, porque o salário do Banco do Brasil é X, o da Caixa Econômica é não sei quanto, eu estou em dúvida para qual eu presto concurso. Eu quero então saber qual que vai ser melhor para eu ganhar dinheiro e viver bem. Tá. Aí foi, os pedidos eram todos nesse nível. A outra era uma doceira, vendia os seus doces. Não, eu quero que Deus me abençoe para que eu venda sempre mais e mais doce, muitos doces. Não tinha um pedido espiritual. Aí chegou a minha vez, eu inocente, né? Aí quando, Tupirani, qual é o seu pedido? Eu falei assim, eu gostaria que Deus me desse sabedoria. Irmão, sabe aquele balé dos pássaros? Foi assim, todo mundo olhando para mim assim, hã? Sabedoria? É isso que é o teu pedido? No meio de um monte de gente carnal, você pedir sabedoria? Não foi o pedido de sabedoria de Salomão que agradou tanto a Deus, que Deus falou assim, Salomão, o que você quer? Sabedoria? Essa eu não esperava tua, Salomão, me surpreendeu. Eu vou te dar sabedoria, Salomão, como antes de ti ninguém teve, depois de você ninguém terá uma sabedoria igual a tua, Salomão. E tem mais, porque tu não pediu morte dos inimigos, porque tu não pediu ouro, prata, riqueza, eu vou fazer de você o homem mais rico que o mundo já conheceu. O que você quer nessa noite, irmão? Irmão, são essas passagens bíblicas que mostram o valor dos nossos conceitos. São elas que fazem a diferença. Irmão, você crê que há um Deus vivo nesse lugar? Pois eu vou te dizer então, se você não crê, eu creio. Perante esse Deus vivo, eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus uma casa.
Uma vez eu estava na igreja, no comecinho do ministério, e um profeta se levantou e falou assim: olha, varão, Deus vai te dar uma casa. Quando ele falou aquilo ali, meu irmão, eu dormia lá no meu cantinho de qualquer jeito, no que não era meu. Hoje também nada é meu, porque eu não vou levar nada embora daqui, mas pelo menos Deus tem me dado para cuidar. E quando o profeta falou aquilo, eu desprezei essa palavra, irmão. Sabe o que é desprezar uma palavra? Eu falei assim: pode ser, irmão, mas eu não faço questão não. Pois não passou 12 meses, eu estava construindo a minha casa. Irmãos, e como eu sempre digo, para mim, a minha casa é muito confortável. Eu amo a minha casa. Eu sinto prazer em estar dentro da minha casa. Qualquer parte dela que eu vou, eu acho maravilhosa. Qualquer canto que eu vou, eu acho lindo, acho maravilhoso, acho fantástico, acho arejado, acho um conforto fenomenal. Eu não sou rico, mas eu sou abençoado. E quem tem Jesus, para que riqueza? Para quem serve ao Cristo, que providencia todas as coisas. Senhor, eu tenho sede, toma aqui, meu servo, um copo d'água. Senhor, eu tenho fome, senta aqui à mesa, o que você quer comer? Quem precisa de riqueza, meu irmão? A maior riqueza que eu tenho, e dessa eu não abro mão. Não abro mão. Se eu tiver que ser esquartejado, eu vou ser esquartejado com esse conceito. A maior riqueza da minha vida se chama Bíblia, a palavra de Deus. Aquela multidão ali se aproximou de Jesus e eles queriam ouvir a palavra. Jesus falou assim: é palavra que vocês querem? Jesus foi. Depois entrou no barquinho e seguiu o caminho dele. O que você quer nessa noite, irmão? Quer que algum profeta venha aqui na frente e entregue alguma coisa? Ou você pode receber a palavra que durante a sua caminhada vai te curar, vai te libertar, vai te abençoar, vai te esclarecer. A profecia, irmão, é consequência da palavra. A cura é consequência da palavra. As visões espirituais são consequências da palavra. A renovação das tuas forças é consequência da palavra. Tudo que você pensar a nível de reino é consequência da palavra. E a Escritura diz lá atrás em Oséias, que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento de quê? Da palavra. Aqui diz então: viu que os homens desembarcavam, lavavam as redes. No verso 3, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: lança-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmão, eu quero também aqui mencionar uma lição que eu aprendi cedo, porque logo que eu entendi que eu podia ter acesso à Bíblia, eu me apaixonei pela Bíblia. Logo comprei uma que foi R$10, uma que ao longo do uso ela ia se desmontando, mas eu fui mantendo ela com uma capinha de couro que eu mandei fazer, e aquilo para mim era tão precioso, aquela Bíblia. Depois eu presenteei um jovem com aquela Bíblia, não sei se até hoje ele tem, e eu fui comprando outras versões, e fui entendendo mais e mais coisas. Mas aqui tem uma lição que eu aprendi muito cedo, em que Senhor diz assim Pedro diz para o Senhor assim: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Você sabe que tem muita gente lançando rede, mas não é debaixo da palavra de Deus? E às vezes até pesca, o que não sobreviverá. A pescaria eterna, a que realmente te sustentará, meu irmão, é aquela que acontece debaixo da mão de Deus. Você sabe o que é lançar a rede? Lançar a rede é trabalhar. Lançar a rede é exercer trabalho. Lançar a rede é ter uma ação. Lançar a rede é ter uma atitude. Mas
Pedro diz assim: eu farei tudo isso, eu lanço a rede, eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude, eu trabalho, mas porque tu estás falando, porque eu já tenho a experiência, eu vim daquele mar lá, e não foi da agora não, eu vim a noite inteira, eu lancei rede a noite inteira, eu só vou voltar lá porque tu estás me dando uma palavra, é sob a tua palavra que eu agora vou lançar essa rede. Tem muita gente lançando a rede, meu irmão, e não vai colher nada. A prova que não vai colher nada é que depois que lança, fica em dúvida se fez certo ou fez errado. A tua dúvida é a prova de que você está errado. Sabia disso? Quando você faz alguma coisa certa, meu irmão, parece que dentro de você sobe uma força como uma coluna de pedra e aço. Quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, você tem uma força que parece que você vence um exército sozinho. Agora, se você diz assim, não sei se eu fiz certo, será que eu fiz certo? Se você tem que questionar alguém, vai perguntar à esposa, você acha que a minha atitude está certa? Você vai perguntar ao marido, você acha que a minha atitude está certa? Você liga para sua irmã, para sua amiga, eu fiz isso assim, o que você acha? Você entra no Facebook, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, você manda um e-mail, ou você acha o que da minha atitude? Se você não sabe da sua própria atitude, meu irmão, você está errado. Tem que pensar antes de fazer. Se Deus não te mandou fazer, não faça. Você não é senhor, você é escravo. Para de querer se comportar como senhor. Comporte-se como escravo. Tem muitos que pensam que são senhores e não verão a glória que os escravos verão. No Egito só tinha senhor, mas foram os escravos que foram contemplar o monte fumegando no deserto. Amém, meu irmão? Tenha, vou dizer, sabedoria, inteligência. Aí, o Pedro está dizendo, já pesquei a noite toda, não adiantou nada, já que tu está mandando. Irmão, essa lição eu aprendi. Eu só faço coisas quando acredito que o Senhor me mandou fazer, quando eu acredito que o Espírito Santo me impulsionou a fazer. Eu tenho um sinal com Deus que eu desenvolvi ao longo da caminhada, e quando eu estou para tomar alguma decisão, esse sentimento surge em mim, e eu sinto quando ele é positivo e quando ele é negativo. Meu irmão, cá entre nós, se eu pude desenvolver isso, você também pode. Então toma jeito, para de errar. Tem que parar de errar, meu irmão. Vai errar até quando? Vai ser menino até quando? Vai ser criança até quando? Você acha que eu poderia estar aqui nesse púlpito toda hora errando e vindo pedir desculpa a um e a outro? Quando eu faço alguma coisa é porque eu estou disposto a apostar a vida, meu irmão. Não posso ficar errando toda hora, não. Esse púlpito tem que ter moral, tem que ter firmeza. Eu não posso chegar aqui, irmão, vocês me desculpem, mas eu errei. Tá, passa 15 dias, irmão, vocês me desculpem, mas eu errei. Não, irmão, não tenho nada para dizer disso, não. Tem nada disso não. Tudo que se faz nesse lugar está feito e eu não volto atrás. Foi Deus que mandou e vai continuar. Por quê? Porque eu fiz sob a palavra de Deus. Foi Ele que mandou fazer. Eu estava conversando esses dias, o irmão Cícero, que estava aí ajudando nas cadeiras, e ele foi dar uma olhada lá na construção. Eu falei assim, meu irmão, eu tremi nessa construção. Quando nós lançamos, parece a terceira ou a quarta laje, eu fui lá de baixo olhar para essa construção. Quando eu olhei para esse monstro de construção aí, me deu calafrios. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não tinha noção que esse negócio ia ficar nessa dimensão. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a pensar nas bases. Eu falei, meu Deus, esse negócio aguenta mesmo? Eu comecei a achar que aquilo que a gente tinha feito lá embaixo era coisa de palito de fósforo para sustentar esse prédio todo. Eu falei assim, meu Senhor, tem misericórdia da minha alma. Irmão, eu comecei a entrar em parafuso.
Eu fui para o meu canto e, sabe, irmão, atribulado. Eu acho que você ainda não tinha me ouvido falar isso. Eu fui para o meu canto atribulado. Falei, meu Deus, esse negócio desse tamanho, olha o peso dessas lajes todas, olha o peso dessas colunas, Deus, aqueles buraquinhos que nós fizemos lá embaixo, aquilo que foi buracos, demoramos sei lá quanto tempo para cavar, eu já estava achando que era um buraquinho, coisa cintada lá pelo chão com 4 ferros de 3/8, armações imensas, radiês imenso. Eu olhei para isso e eu fiquei apavorado, eu fiquei atemorizado, e eu fui para o meu canto, e o Espírito Santo me disse, sabe o quê? Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele só me disse assim, quem mandou fazer? Eu falei, foi o Senhor. Se o Senhor mandou fazer, está encerrado, meu irmão. Aí Deus teve misericórdia mais ainda da minha alma. Uma irmã na igreja teve um sonho com um 4º andar, quando ele ainda não estava construído, eu estava apavorado. Aí veio o irmão Marco aqui e teve a visão do anjo de pedra, cuja cabeça tocava no 4º andar. Eu falei, se tem 4º andar, então vamos para o 4º andar. Sob a tua palavra eu lançarei a rede, Deus. Irmão, não seja louco. Espera primeiro Deus lançar a palavra. Quando a palavra dele entrar como base, aí tu corre em cima, deita e rola. Isso é lição básica, mas é tão gloriosa. Eu trago isso na minha alma como uma marca poderosa, irmão. Eu não faço se Deus não disser para fazer. Aqui não entra uma flor se eu não primeiro consultar o Senhor e disser, Senhor, é para botar aquela flor lá? Eu não mudo nada, meu irmão. Isso aqui, olha, irmão, você não tem noção de como eu sou o camarada tardio para tomar decisão. Eu oro uma vez, 2, 10, 20, 30, até acreditar, até receber o sinal de Deus na minha alma, no meu espírito, de que aquilo faz parte dos projetos de Deus, ou ainda faz parte das permissões de Deus. Porque tem coisas que Deus faz dentro de um campo permissivo, mas Ele deixa fazer. Sabia? Como por exemplo Moisés, quando assinou a carta de divórcio, Deus deixou fazer, e está feito, e vale até hoje. Deixa eu repetir, tá, irmão? Vale até hoje, tá? A carta de divórcio que Moisés fez lá, vale até hoje, porque está perante o mesmo Deus. Aqui seguindo, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Vê que pesca maravilhosa, irmão? Mas por quê? Porque ela foi feita debaixo da ordem, da palavra do Senhor. Mas e Pedro, que tinha passado a noite inteira sem aquela palavra? Pedro aí, esse homem que vai ser o líder da primeira grande igreja fundada por Jesus Cristo, esse Pedro, ele está aqui já tendo uma experiência fantástica. Ele já está vendo que as coisas que ele faz na força do braço dele não trazem resultado, mesmo que ele passe a noite inteira nas suas vigílias. Mas ele viu que em alguns instantes, sob a palavra do Senhor, ele lançou a rede apenas uma vez, e teve um resultado que ele nunca tinha visto em toda a vida dele. Tá, meu irmão? Em toda a vida dele. Tudo que você tem feito, irmão, na força do teu braço, não se compara quando você tiver uma simples atitude realizada sob a palavra de Deus. Não se case sem Deus falar. Não namore sem Deus falar. Não, um namorinho aqui sem compromisso, não sei o quê. Irmão, eu fui para a minha geração, eu fui um verdadeiro bobo, um otário. Graças a Deus. Olha onde o otário está hoje. Pregando para o mundo inteiro. Não, irmão, tem nada a ver não. Tu namora uma aqui, namora ali, qualquer hora dá certo. Eu falei, não, isso aí para mim não é cristianismo, não. Namoro para mim tem que ter direção de Deus.
Quando o Senhor lançar a palavra, aí dá tudo certo, senão só sabe o que dá? Dor de cabeça, problema, né? Não, irmão, mas sabe como é, né? Homem, eu não sei como é que é não, eu acho que eu não sou homem não, faz um DNA em mim para ver o que eu sou. Agora tem uns que se acham mais homens que os outros, né? Como diz o ditado popular, né? Principalmente no carnaval, né? De ilusão também se vive, né, irmão? Irmão, casamento, noivado, namoro, passeio, faça tudo sob a palavra de Deus. Eu estava vendo há uns 15 dias atrás uma excursão, foi realizada por uma igreja evangélica. Um ônibus lotado de crentes, lotadinho. Não lembro qual foi o tipo de acidente, não escapou nenhum. Pelo menos 35 pessoas que estavam dentro daquele ônibus, todos morreram, não me recordo exatamente o número, o ônibus lotado, morreu todo mundo quando voltava da excursão. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que dizem assim, não, vamos lá, nós servimos a Deus, Deus vai abençoar, Deus só abençoa o que Ele manda fazer. Pedro lançou a rede, cadê o resultado? Não tem resultado. Lança de novo, não tem resultado, não tem resultado. Pedro, agora faz o seguinte, eu estou mandando, lançou, epa, está pesada, será que prendeu? Tenta tirar essa rede da água agora. Aí o que eles fazem? Eles olham, tem outros barcos lá, eles não conseguem tirar a rede de dentro d'água, porque o barco deles não suporta o peso daqueles peixes todos. Aí eles vão ali com Jesus, eles autorizam que os outros dos outros barcos venham meter a mão na pesca deles. Eles autorizam, ninguém se mexeu. A Bíblia não diz que alguém chegou lá, vamos ajudar, não. Só ajuda nesta obra quem Deus chama para ajudar. Tem mais. Todos vêm para esse ministério, todos que vêm para esse ministério são chamados sim para ajudar, mas só ajuda quando Deus libera para ajudar. Não precisamos de ninguém, o púlpito já está de pé, o ministério já existe há mais de 10 anos. Para depois não ir lá para fora e ficar falando besteira. Quando eu vim para fundar a geração de Jesus Cristo, eu vim sozinho. Você veio para cá para ser alimentado por essas palavras. Não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Você não tem ministério, eu que tenho. Você não é sacerdote, eu que sou. Não é você que sustenta a minha casa, sou eu que sustento a tua. Quer dúvida? Quer botar em prova? Sem as palavras que Deus tem me dado, a tua casa já teria ruído há muito tempo, meu irmão. Você quando veio para cá, veio no limite, antes que a maldição acabasse contigo. É assim que Deus tem mostrado, tantos que Ele tem trazido para cá, é no limite. Quer a prova? Vai ver aqueles que Deus chamou e não vieram. Vai ver como está a vida deles, o parafuso em que eles se encontram. Até pastores que fecharam a igreja, pastores que tiveram a igreja incendiada, sem saber nem porquê, pastores que moraram ao relento, pastores que perderam o ministério. Então, eles estão ali com a bênção no barco, onde Jesus está, a bênção está. E eles dão sinais para os outros, vem cá ajudar, vem participar dessa bênção. E encheram os 2 barcos. A bênção é para todos, mas tem que ter autorização, tem que ser tudo feito sob a palavra de Deus. Não tem amizade, não tem ninguém deve nada a ninguém. A nossa dívida é com o sangue de Cristo. E é assim que tem que ser, irmão. Você quer ver a glória de Deus? Então, meu irmão, não deixe que a tua alma se corrompa. Seja íntegro, seja justo,
E aí diz, e foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmão, eu vou te perguntar, você tem visto a glória de Deus na sua vida? Se você tem visto a glória de Deus na sua vida, eu vou fazer a pergunta, a quem caber, né? Se você tem visto a glória de Deus na sua vida, por que você anda de nariz tão em pé? Por que você é tão orgulhoso e vaidoso? Por que você se acha sempre certo com tudo? Por que você se acha sempre o dono da verdade? Porque você, ao invés de levar suas prerrogativas para diante de Deus, você é sempre o tal, você é o bom. Veja o que aconteceu, Pedro viu a glória de Deus, o que ele ficou? Ele ficou apavorado, sabe o que ele fez? Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um pecador, tem misericórdia, foge da minha presença. Quis se esconder. Outros dizem que estão vendo a glória de Deus, mas ao invés de reconhecer a sua pequenez e a sua miséria, a sua desgraça, se exaltam cada vez mais. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, quem conhece Deus, também conhece a si próprio. Quem conhece a glória de Deus, reconhece que é um barro necessitando todo dia ser amassado e feito um vaso novo. Que papo é esse de eu conheço Deus? Com tanto orgulho, com tanta vaidade, com tanta prepotência. Que negócio é esse, meu irmão? Quem conhece Deus tem humildade, porque sabe que a mão de Deus pesa. E os olhos deles são como chama de fogo. Quem conhece Deus sabe que é pecador miserável. Quem conhece Deus sabe que tem pecado e que não pode contemplar a sua glória. Agora tem gente que, não, eu tenho visto a glória de Deus, Deus está na minha casa, Deus está na minha vida, Deus está no meu trabalho, Deus está em tudo, é mesmo? Se Deus está na vida de alguém, meu irmão, a humildade é a primeira coisa que tem que fluir dos lábios. Se não flui humildade, não serve Deus nenhum, está enganado pelo diabo. Pedro, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Mas tem gente que diz que vê a glória de Deus e cada vez o peito está mais estufado. Retira-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, da agora em diante tu serás pescador de homens. Olha que chamado maravilhoso, o chamado que todos sempre quiseram. Mas para quem foi o chamado? Quem recebeu a palavra, tu serás pescador de homens, foi aquele que reconheceu a sua miséria e disse, Senhor, aparta-te de mim, eu sou um homem miserável, eu sou um homem pecador, aparta-te de mim, Senhor, retira-te de mim. Irmão, o chamado de Deus é para os que reconhecem as suas misérias. O chamado de Deus é para os que reconhecem os seus pecados. O chamado de Deus é para os que reconhecem as suas transgressões. O chamado de Deus não é para quem tenta ocultar, tenta esconder nada, não. O chamado de Deus é para quem é transparente. Senhor, retira-te de mim. Sabe por quê? Eu não posso nem olhar para ti, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Aí são para esses que Jesus diz assim, não temas, tu vais ser um pescador de homens. Irmão, enterra o teu orgulho nessa noite, vai. Joga por terra o teu orgulho. Olha para tudo que você tem e a partir de hoje passa a dizer, eu não tenho nada. Olha para todas as suas possessões, para todas as suas condições, para tudo que você sustenta, para tudo que você se apoia e diga, eu não tenho nada. Eu sou um pobre, sou um cego, sou um nu, perdido na estrada. A única coisa que eu tenho é a mão do Senhor para me sustentar. Você tem que ter essa atitude, meu irmão. Você não pode confiar, como Paulo diz, né? Não coloqueis a sua confiança na incerteza das
riquezas, ou seja, você pode ser rico, mas isso é incerto. Nós nunca vimos riqueza curar certas enfermidades. Não tem tantos ricos por aí que estão morrendo. Teve um cantor aí, de uma dupla sertaneja, riquíssimo, teve um problema de um câncer, viajou até para outros países, nem a sua riqueza o pôde fazer escapar da morte. A riqueza de tantos ricos não consegue impedi-lo, por mais seguranças e carro blindado que tenham, não consegue impedi-lo de serem assaltados e assassinados por causa das suas próprias riquezas. A riqueza de tantas pessoas nos seus carros luxuosos não consegue impedi-los dos acidentes, não consegue impedi-los de chegar à morte. Mas Jesus Cristo, sim, Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E aqui diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, o que é que eles fizeram? Isso aqui eu acho muito engraçado. Eu acho que a Bíblia, ela nos prega certas peças tão impressionantes. Pegamos um monte de peixe. Olha, parece que nessa pesca maravilhosa, um dos evangelistas vai escrever dizendo que só de peixe grande tinha muito, mas só de peixe enorme lá tinha 53. Interessante que eles vêm com 2 barcos cheios de peixe. Quando eles chegam com os barcos lotados de peixe, sabe o que eles fazem? Deixa esses barcos aí. Alô, multidão, vocês aí em volta do lago, olha, tem peixe aqui, pode ficar à vontade. Senhor, para onde tu vai? Eu estou indo para tal lugar, então nós vamos também. E os peixes? Quem quer peixe quando tem almas de homens esperando pela palavra? Irmão, isso é fantástico. Se eles se preocupam, se o coração deles estivesse nas riquezas e naquela pescaria, com aqueles peixes eles poderiam ter faturado uma bela de uma grana, poderiam ter vendido aquele peixe ali mesmo. Ora, já tinham passado a noite inteira e não tinham pegado nada. Se eles não conseguiram pegar nada, outros barqueiros também não pegaram nada. E tinha uma multidão de pessoas lá em volta, esperando os barcos atracarem para comprar peixe. Eles pegam aqueles peixes, largam ali na praia e vão embora seguir Jesus. Irmão, enquanto você não estiver disposto a largar tudo para seguir Jesus, você nunca será um sacerdote. Você nunca verá a glória de Deus que está proposta. Não deixe que o teu trabalho, o teu salário te destrua. Não deixe que as riquezas desse mundo te sepulte. Deus coloca riquezas, recursos e condições na mão de homens que estão dispostos a abrir mão dessas riquezas, desses recursos e dessas condições. Eu tenho casa, eu tenho carro. Você me vê aqui repetir roupas, sabe por quê? Porque eu quero repetir. Porque eu tenho condições de ir ali no centro da cidade comprar tanta roupa que eu posso usar uma a cada dia. Se eu quiser, uma a cada dia do ano, e você nunca vai me ver nem repetir roupa aqui, se eu não quiser que você veja. Mas nada disso faz a minha cabeça. Eu não estou nem aí para essas riquezas. Se um dia Jesus chegar para mim e disser assim: Tupirani, larga tudo e sair, vai lá para a África, onde tu vai ter que andar descalço, pisando no pó, vai pregar para aquelas crianças famintas e sedentas. Eu tenho uma obra lá, meu irmão, você só ia chegar aqui no culto para mim dizer assim para você: irmão, amanhã eu estou indo embora, estou indo para o aeroporto, tchau. Eu largo tudo. A única coisa que eu não abro mão é da palavra do meu Senhor Jesus. Riqueza, meu irmão, não estou nem aí para nada disso. Talvez seja justamente por isso que nenhum bem dessa terra me falta. Tudo que eu preciso, eu tenho. E como eu disse num vídeo, quando na entrevista para a TV holandesa, eu disse para a entrevistadora e falei para ela: Jesus me deu muito mais do que o que eu preciso para sobreviver.
Mas acredite, irmão, eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí para isso. Isso não chama a minha atenção. E aqui diz então, eles arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Agora, tem pessoas que a própria riqueza ou as próprias condições os destroem. De vez em quando nós ouvíamos algumas histórias, ainda ouvimos, pessoas que não tinham recurso disso, não tinham recurso daquilo, não tinham recurso daquilo outro. De repente começa a caminhar dentro da igreja, Jesus abençoa, dá um recurso aqui, dá um recurso ali, dá uma condição ali, daqui a pouco a pessoa, cadê a pessoa? Ah não, tinha recurso, não veio na igreja hoje, por quê? Foi no shopping, foi levar o filho para passear, foi levar o filho no Maracanã, foi levar o filho na Quinta da Boa Vista. Ah, sabe como é, né, pastor? Eu nunca tive condição de fazer nada pelos meus filhos, agora eu tenho que dar a eles um divertimento. Não estou inventando história não, tá, irmão? Ou seja, tem pessoas que não sabem, tendo tudo, deixar tudo para seguir Jesus. Tem gente que não sabe isso. Então, irmão, que esse não seja você. Que por mais que você tenha alguma coisa, que você saiba desprezar essas coisas. Porque Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe o que é a raiz? Raiz é aquilo que sustenta. O amor ao dinheiro é o que sustenta todos os males. Então, meu irmão, olha para Jesus, aprenda a olhar para Jesus, aprenda a ter fé, aprenda a ter, exercitar a sua fé, aprenda a viver com os olhos fitos no céu, como Paulo escreveu, eleva os meus olhos, ou melhor, como Paulo escreveu, olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, e como diz o Salmo, elevando os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. A Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem da riqueza, o meu socorro não vem do meu carro, o meu socorro não vem da minha casa, o meu socorro não vem de nada do que os meus olhos veem. O meu socorro vem do invisível. Eu tenho que desfrutar do sobrenatural. Amém, irmão? Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor. Saber se nosso irmão Marco André tem alguma coisa queira passar. Amém. Pastor, e ainda sobre aquele louvor do Calabouço, enquanto o irmão cantava, número 7, anjos estavam em volta do irmão aí, em volta, assim, tipo um arco. Os 7 anjos estavam aí, enquanto o irmão louvava o louvor do Calabouço. E é a confirmação, né? O louvor foi para o céu. É a confirmação, é um perfeito louvor. E o louvor daqui da igreja é peça fundamental na obra da restauração. Fundamental. Deus vai usar o louvor daqui para incomodar mesmo aí o sistema. É peça fundamental na obra da restauração. Amém. É aí o Senhor falou.